Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Condinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, enfim, as pessoas que trazem insights para caminhar e trazer novas oportunidades para o seu portfólio. E hoje nós vamos falar com o Ulisses Neme, presidente da Sparta, sobre fundos de infraestrutura, além de outros temas que navegam essa importante gestora aqui do mercado financeiro brasileiro. Ulisses, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de Hoje. Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos se aproximar mais dos investidores, manter essa conversa leve. Sem dúvida, a gente teve aqui já uma conversa de bastidores, o Ulisses é gente finíssima, mas isso não fará com que ele escape das tradicionais perguntas difíceis aqui do programa, então já vou começar com uma. A gente tem um momento bastante interessante, até pela forma que foram desenhadas as debêntures incentivadas atualmente, com oportunidades para infraestrutura. A gente viu um fluxo de mercado bastante relevante para a constituição de fundos de infraestrutura aproveitando desses incentivos. Mas a pergunta que fica é, vai ter papel para todo mundo? Boa pergunta, Felipe. Bom, primeiro, assim, para dar uma recapitulada, né? Acho que as debêntures de infraestrutura, né, elas são focadas em pessoas físicas, né? Então tem isenção de imposto de renda, acho que esse é o ponto mais importante de todos. E, além disso, uma coisa que a gente gosta na infraestrutura, né, como gestor de crédito, né, como um gestor profissional que está olhando a saúde das empresas, é que as empresas do setor de infraestrutura tendem a ter muita previsibilidade, o que é uma excelente notícia, né? Então, além de a gente saber que no Brasil a gente tem um leque enorme de oportunidades, falta investimento em infraestrutura, a gente poderia ter um volume muito maior de investimentos em infraestrutura aqui no país, seja de energia elétrica, tem a questão das renováveis, né? A gente tem uma mudança do perfil da matriz de geração, você tem saneamento, né, com uma tese de universalização, você tem toda a parte de logística, estradas, ferrovias, portos. A gente sabe que falta muito investimento mesmo, então tem muita oportunidade. E as debêntures incentivadas, elas acabam sendo uma alternativa que traz uma desintermediação. O que isso significa? Retornos melhores para os investidores, menos gente no meio, então traz essas oportunidades direto para os investidores. Então, seria uma forma justamente de captar para esses projetos que estão faltando, né? Então, provavelmente tem mais projeto do que demanda ainda. E a gente tem muito, de fato, a gente tem bastante demanda e tem tido um interesse crescente dos investidores, né? Mas isso é interessante porque é um ciclo que vai se realimentando, né? Então, conforme você vai tendo mais captação nos fundos, as empresas vai mudando o preço relativo, né, desses investimentos, dos ativos, e vai trazendo mais interesse das empresas de acessar esse meio de financiamento, né? Se a gente olhar há 10 anos atrás, provavelmente boa parte dos financiamentos de longo prazo para o setor de infraestrutura vinham de órgãos do governo, de bancos públicos. E isso mudou bastante. O mercado de capitais, através das debêntures incentivadas, assumiram esse papel. Então, os fundos de debêntures incentivadas cresceram muito nos últimos anos, têm ficado cada vez mais conhecidos. A palavra debênture já não é mais um palavrão para o investidor, ele já sabe que é um título de uma empresa, mas que é uma renda fixa, né, que eventualmente traz a proteção contra a inflação, traz uma taxa de retorno interessante e com um nível de risco baixo. E aí, puxando um pouco a vantagem de investir através de fundos, você contrata um gestor que vai ter uma equipe profissional para acompanhar toda a saúde financeira dessas empresas, montar uma carteira muito diversificada, algo que você provavelmente não conseguiria fazer como pessoa física e que muitas vezes você nem quer fazer, né? Uma coisa que a gente costuma dizer bastante é a gente tem uma equipe enorme, são mais de 30 profissionais na Sparta cuidando desses investimentos para que você, investidor, fique tranquilo, possa fazer outras coisas na sua vida. Me conta uma coisa, quantos papéis vocês carregam no fundo de infraestrutura? Olha, se a gente pegar um fundo como o Juro 11, ele tem mais de 90 papéis já na carteira
e ele nem é dos mais diversificados que a gente tem no Sparta. A gente tem fundos que têm quase 300 papéis diferentes, de quase 200 empresas diferentes, quase 200 emissores diferentes. Então são carteiras realmente muito diversificadas. A gente acha que é super importante que a gente tenha uma carteira saudável e que seja resiliente a qualquer oscilação de mercado, eventualmente uma fraude, alguma coisa assim. Então, a gente diversifica bastante, acompanha no detalhe o que está acontecendo em cada empresa para minimizar o risco de ter qualquer impacto adverso. Antigamente você comentou de debênture não ser mais um palavrão. Feliz ou infelizmente, default também não é mais um palavrão, né? Porque a gente teve casos recentes emblemáticos, né? Obviamente ninguém gosta de perder dinheiro com esses casos, mas isso dá uma limpada no mercado no sentido de as pessoas entenderem o que é risco de crédito, né? Para bem e para mal. Primeiro que esse risco existe, mas segundo que quando uma large corp quebra, não acaba com a indústria, né? Você tem um percentual das carteiras, quando você tem 300 papéis numa carteira, ainda que deixe de pagar integralmente seu título, você tem, isso dá um impacto de 0,3% na rentabilidade da carteira daquele Perfeito, a ideia da diversificação é justamente essa, né? A gente costuma dizer que tem 3 redes de proteção, né, na Sparta. Então a primeira rede de proteção é acompanhar o emissor no detalhe, né? Então tipicamente se você tem uma empresa que começa a enfrentar um cenário mais desafiador, e que as métricas de crédito começam a piorar, então a empresa está ficando menos saudável, eventualmente você pode desinvestir dessa empresa, você pode vender esses títulos para alguém, né? E é isso que a gente faz. Então, se a gente pegar nos últimos 2 anos, tiveram vários casos de default, né? Vários casos de inadimplência, que eventualmente penalizaram os investidores desses títulos e a gente não tinha nenhum deles em carteira. Em vários a gente até já teve no passado, mas desinvestiu bem antes de ter o problema, porque a gente conseguiu identificar essa piora nos acompanhamentos que a gente faz e a gente desinvestiu. Por outro lado, também pode acontecer igual aconteceu com a Americanas ano passado, que foi uma fraude. E aí, assim, no caso foi uma magnitude gigantesca, né? Uma fraude de dezenas de bilhões de reais, e a gente tinha uma carteira bem diversificada, a gente tinha na carteira, mas por estar diversificado, ainda assim o fundo entregou a meta do ano, né? Ele entregou o benchmark, que a gente chama indexador. Então o fundo que era CDI, ele entregou o CDI. Poderia ter rendido mais? Poderia, né? Mas pelo menos ele entregou ali próximo do CDI. Então, apesar de você ter um impacto negativo, você tem um impacto negativo limitado. E o outro é a construção da carteira, né? Então, a gente não só diversificando, mas escolhendo qual setor você quer estar, com qual indexador, com quais qualidades de crédito você quer estar na carteira, ou seja, como que você compõe a carteira para ser uma rede de proteção a mais e absorver eventuais choques. Então a gente está fazendo tudo isso para minimizar os impactos adversos que a gente tem nas carteiras e entregar um resultado bastante consistente, né? No final, o que o investidor mais busca quando ele investe num fundo de renda fixa é que você tenha um bom retorno sem surpresas. Surpresa na renda fixa nunca é bom. Renda fixa, a vantagem é justamente você ter o acordo do contrato antes, né? Se você tiver uma surpresa, geralmente não é muito raro. Sinal. Esse ano a gente teve uma surpresa positiva. Para quem era investidor de debêntures incentivadas, o governo mudou várias regras em outros títulos de renda fixa isentos e tornaram as debêntures incentivadas ainda mais atrativas. E aí você teve uma valorização adicional dessas debêntures incentivadas, porque passa a ter uma procura maior por elas. Isso é uma surpresa positiva, mas realmente não é comum, são raríssimos os casos em que aconteceu isso daí. Mas a gente vê essa demanda enorme. E aí você tinha comentado assim, Ulisses, vai ter papel para tudo isso? Né? E, assim, a gente, até para trazer um pouco de números, né? Ano passado a gente teve pouco mais de 70 bilhões de reais de emissão de novas debêntures incentivadas, e esse ano, só nos primeiros 6 meses, a gente teve quase 60 bilhões de reais. Então, se em 6 meses teve quase 60, no ano todo, né, a gente vê que deve ser bem mais que 100 bilhões de reais de emissão esse ano. Então, assim, é um volume muito significativo, vai ter papel para todo mundo,
e a gente não está preocupado com isso. Isso é um crescimento importante do mercado. Se eu estiver errado, você me corrija, mas se eu, salvo engano, tinha rodado lá no Com Dinheiro ano passado, a gente devia ter uns 400 bi em estoque de debêntures nos fundos. Emitir mais 100 bi é bastante coisa. Perfeito, você comentou, é um bom ponto, né? A gente tem o estoque total hoje de debêntures incentivadas está um pouco acima de 300 bilhões de reais, mas na carteira de fundos, mais ou menos 40% desse valor. Então a gente tem ali em torno de 100 bilhões de reais hoje nas carteiras de fundos que são de debêntures incentivadas. Então é um número que tem crescido e crescido bastante. Só esse ano foram 50 bilhões de reais que cresceu. Então a gente em 6 meses dobrou esse volume que tem em fundos de investimento. Então são números bastante significativos e mostra o apelo que está tendo nesse tipo de investimento para os investidores. Agora, tem quando você entra em debenture incentivado, muitas vezes você está fazendo parte da estrutura do Project Finance, que vai viabilizar aquele produto. Quando você está na emissão primária, vocês olham essas emissões primárias ou vocês olham mais emissões secundárias ou financiamentos de companhias que já estão rodando, né? Porque, essencialmente, né, para contextualizar a audiência também, você pode ter um projeto de infraestrutura que é de fato, você vai construir uma rodovia, você vai financiar uma hoje em dia não mais, mas uma estrutura de distribuição de energia. E aí lá tem o pessoal modelando ali, né, a estrutura de financiamento ao longo do tempo, estrutura de capital, etc. E geralmente demanda um volume importante de financiamento e ele vem a mercado captar no nascimento desse projeto. Mas também acontece de uma Taesa vai investir marginalmente nesse projeto e chama capital, ou para recompor a própria estrutura de capital que se desenquadrou ao longo do tempo passivamente. Mas vai amortizando, vai diminuindo parte de dívida, aumentando o equity, você chama novo capital para reequacionar. Vocês têm preferência por classes específicas desses investimentos ou vocês compram de tudo um pouco? Legal. Acho que, primeiro, a parte de infraestrutura nos projetos, acho que eles têm essa característica de que, tipicamente, você faz um investimento enorme no começo e tem muito risco nessa parte desse investimento, né? Desde os riscos de licenças de governo, licenças ambientais, execução da obra, se vai cumprir o cronograma, se vai cumprir o orçamento, etc. Então você tem uma série de riscos associados nessa parte inicial, mas depois que entra a operação o projeto, geralmente ele gera muito caixa. Então passa anos ali gerando dividendos que vai amortizando os investimentos que foram feitos no início, né? Então essa é a principal característica que tem nos projetos de infraestrutura e isso que dá muita previsibilidade. A gente gosta muito disso. Claramente, eu comentei aqui que no início do projeto é onde tem mais risco, né? E tipicamente para financiar essa parte com mais risco é onde você precisa das debêntures também. Mas aí você tem estruturas que reduzem esse risco. Então, às vezes você comentou da Taesa, por exemplo. De repente ela está fazendo um novo projeto e a Taesa, a empresa como um todo, está falando assim, além das garantias usuais para esse tipo de projeto, eu, Taesa, estou garantindo esse projeto. Então você está entrando ali num CNPJ que é uma investida da Taesa, mas quem está falando para você quem está avalizando aquilo é a Taesa como um todo, por exemplo, né? Então, só usando aqui de exemplo, mas então de repente você tem uma empresa grande, muitas vezes uma companhia aberta, bastante conhecida, com histórico de ser de boa execução, né, e com musculatura financeira adequada que está garantindo esse projeto e é esse tipo de coisa que a gente gosta, né? Então, quando tem mais risco, a gente está olhando quais que são os mitigantes, quais que são as garantias, quais que são as regras que precisam ser observadas para reduzir o risco. Já quando a gente está falando de risco corporativo, e também tem, porque às vezes essas grandes empresas do setor de infraestrutura, elas estão captando recursos para fazer novos investimentos, para fazer manutenções adicionais, para fazer a operação girar, mudar a estrutura de capital, então todos esses aspectos, e aí a gente chama de risco corporativo, né? Então, tipicamente, quando a gente está falando aí dessa parte de infraestrutura, né, das debêntures de incentivadas em geral, está falando de dois tipos de riscos, a grosso modo, né? O risco corporativo, tipicamente menor, e o risco de projeto,
tipicamente maior, mas mitigado com, por exemplo, garantias e outras estruturas. Né? E a gente entende que, normalmente, a gente vai fazer uma carteira, assim, o núcleo dessa carteira, né, a maior parte dessa carteira vão estar em coisas mais sólidas. Né? Uma carteira de crédito tem que ser mais sólida, e aí, eventualmente, tem espaço para projetos, para investimentos com um pouquinho mais de risco, mas em tamanhos menores, e que a gente está olhando sempre daí a relação de retorno sobre risco. Né? A gente nunca está olhando só retorno, a gente está olhando muito a ótica de risco, é isso que um gestor profissional faz. Né? Tipicamente, quando a gente vê uma taxa maior, é porque tem mais risco. Né? Então, acho que é esses pontos para observar. Mas tem um outro ponto nesse desenho de risco, que é justamente o nível e a proximidade de acompanhamento. É normal, quando você está entrando num projeto inicial, você, de fato, modele tanto quanto a própria companhia os cenários, né, de projeção, ajuste de estrutura de capital e assim por diante. Você trouxe um ponto interessantíssimo sobre uma carteira de crédito, que é a diversificação. E o próprio impacto da diversificação no controle do alcance dos problemas. Mas tudo tem um contraponto, que é, quando eu tenho uma carteira diversificada, eu tenho 200 emissores na carteira, eu tenho que acompanhar esses emissores. Como é que você acompanha 200 emissores na carteira de um fundo? Esse é um grande desafio, né? Então, quando eu falo que tem mais de 30 pessoas na Sparta, né, só na parte de gestão de crédito são 14 profissionais. Então, assim, para dar conta de acompanhar, de fato, todos esses nomes que eu comentei, a gente precisa de uma equipe bem robusta para estar acompanhando o detalhe. E não é só acompanhar o emissor, é acompanhar o que acontece em cada setor. Então, às vezes, você tem uma dinâmica que, olha, o órgão regulador, por exemplo, do setor elétrico, ou a regulação do setor de saneamento está evoluindo assim, assim, assado. Às vezes, está em tramitação no Congresso um determinado projeto de lei que pode alterar de maneira relevante algum aspecto, e aí a gente tem que acompanhar para entender o que está acontecendo. Né, e se antecipar. Foi numa dessas, por exemplo, de acompanhar o que estava tramitando no Congresso, que a gente identificou uma situação com a empresa Light. Né, foi aprovada lá uma lei no primeiro semestre de 2022, que daí a gente, acompanhando aquilo lá, falou, isso daqui pode ter um impacto relevante nas distribuidoras. Foi lá, a gente viu em todas as distribuidoras de energia elétrica que a gente tinha na carteira qual que era o impacto, mas na Light o impacto era desastroso. Né, a gente tornava a companhia praticamente insolvente. A gente viu aquilo e falou, não compensa continuar nesse risco. Né? Então, independente da remuneração que tiver, a gente acha que não compensa esse risco. Vamos sair. Aí a gente vendeu. E assim, era um dia normal, como qualquer outro. A gente foi lá, vendeu no mercado secundário, teve gente interessada em comprar, tinha mais comprador do que vendedor naquela época, então foi até curioso que a gente saiu com lucro em relação ao que a gente tinha investido, mas a gente falou, daqui para frente a gente não topa esse risco. E depois de uns 7, 8 meses a gente viu o que aconteceu, né? Daí se tornou público lá que a empresa estava para pedir recuperação judicial, estava com todas as questões operacionais que surgiram depois. Quer dizer, as questões operacionais já existiam, né? Sempre foram conhecidas, mas assim, o desenrolar do que poderia acontecer ficou mais evidente ali naquele momento em que a empresa contrata um assessor financeiro para reestruturar a dívida. Né? A maior sinalização possível. Está claro que temos um problema para resolver. E naquela hora a gente já não tinha mais exposição a essa empresa. Né? Então, assim, o monitoramento ele é super relevante. Né? E monitorar crédito, né, é muito específico. É um trabalho bem técnico. E que, por isso que eu falo que o investidor pessoa física às vezes fala, eu quero comprar um determinado ativo, não, eu conheço a empresa e tal. Primeiro que assim, se você começa a entrar muito no mundo específico, você começa a ver o nome de um parque eólico, de outro, o nome de uma estrada, de uma concessionária e tal, de repente você já nem conhece mais os nomes. Quando muito fazer análise aprofundada de crédito, é super difícil, então por isso que é bom ter uma equipe profissional, é bom ter diversificação para você não ter surpresas relativas a crédito. Quando você pega como exemplo um desses casos que deram problema, que teve algum tipo de inadimplência, de perda no ano passado, fica evidente que qualquer investidor que tivesse alguma posição dessas, tipicamente ele tinha uma posição relevante, né? Não tinha tanta diversificação. Você fala assim,
vou comprar 10 debêntures. Tá bom, você tem 10% da sua carteira em cada. Em um papel só. Né? Em um papel só. Então são concentrações relevantes, né? Quando você está no fundo, você tipicamente consegue dezenas, se não centenas de emissores. Então os impactos potenciais que você pode ter com uma surpresa ou com uma situação de crédito adversa são bem mais reduzidos. Eu lembro muito do caso, ficou famoso à época, né, de RDVT11, de negociação no secundário pessoa física, IPCA mais 60. Você fala, a taxa, se der alguma zebra, a taxa cobre. Mas não cobre, porque é default. Eu lembro assim de uma situação clássica, exatamente nesse caso, que um grande amigo me liga e fala, Ulisses, vocês entendem de crédito, vocês mexem com isso e tal. Tô vendo aqui uma debênture que está pagando IPCA mais 12. Eu falei, cuidado com o tá pagando, porque de repente não tá. Exato. E aí tem uma coisa que o investidor, tipicamente, ele tem que entender que, sim, os bancos, as plataformas, ele tem um certo nível de curadoria, mas assim, não significa que tudo que estão te oferecendo não tem risco nenhum. Né? Ou que tudo que estão oferecendo é uma baita oportunidade. Tem um preço, tem gente que pode achar interessante, tem gente que pode não achar, mas o fato é que tem um mercado ali, né? Então, só que esse meu amigo, por exemplo, ele falou, pô, mas se estão me oferecendo é porque é coisa boa. Eu falei, eu acho que essa premissa foi um pouco otimista demais, né? Tem casos em que podem estar te oferecendo sim coisas adequadas para o seu perfil e que eventualmente podem ser boas oportunidades de retorno sobre risco, mas assim, não significa que não tem risco e não significa que vai dar certo, né? Então acho que ter uma taxa alta, as pessoas olham e falam assim, se tem taxa alta eu vou ganhar bastante, né? Quando eu, um gestor profissional, olho uma taxa alta, eu falo, tem risco, senão não estariam pagando tudo isso. Por isso que o oposto a high grade é high yield, né? Aí é a turma do marketing, né? Porque assim, alta qualidade e alta taxa, né? Em vez de falar que é alto risco, falar alta taxa, né? Assim, não é, né? Você tem que tem que entender que quando tem risco, quando tem taxa, quando tem taxa alta, com certeza tem risco. Não significa que se não tiver taxa, não tem risco. Exato. Esse é o pior dos mundos, né? Se você ainda recebe pouco para investir em alguma coisa muito arriscada. Mas o importante é que se tem taxa, tem risco. Tem um paper, acho que de 2019, na Inglaterra, não estou falando de mercado brasileiro, falo do mercado inglês, que o broker, quando era contratado para fazer a colocação do papel, ele sabia o papel que naturalmente estava pagando mais para ele para fazer a colocação. E geralmente era um papel com uma qualidade pior. E aí você gerava ativos dominados, né? Que eram com ativos com o mesmo retorno pior e um risco muito maior. Supostamente ativos dominados você não consegue colocar em circulação no mercado. A gente espera que tenha ativos mais ou menos ali na CML. Mas o broker, sabendo quais eram esses papéis dominados e conhecendo o cliente dele, era capaz de fazer o quê? Alocar aqueles ativos dominados num camarada que não sabia avaliar o crédito. Então, no caso aí, a oferta era propositalmente deslocada. Você colocava o ativo pior na mão do camarada que não ia perceber que esse ativo era pior. Então, essa história de vocês estão me oferecendo é bom? Tem que tomar cuidado. Eu não acredito que um intermediário, né? Quando você escolhe um intermediário, você escolhe a pessoa que você confia. Naturalmente. E aí você não... eu não acredito que esse intermediário, ele vende um negócio sabendo que é um problema, ele vende para você. Ele não te oferece isso porque ele vai queimar a relação dele com você. O que acontece é que às vezes tem risco, tem remuneração por esse risco, tem que ver se cabe ou não, em qual quantidade, se o investidor tem apetite para isso ou não. Acho que essa é a discussão e é isso que o investidor tem que ter em mente. Ninguém está ativamente querendo oferecer um problema conhecido para ele, porque daí um banco, a plataforma, etc., vão barrar esse tipo de coisa, né? Mas tem que entender que tem níveis e níveis de assunção de risco ali, se tem remuneração adequada ou não, aí já são outros 500. E aí isso fica muito pelo investidor, naturalmente. O valor, né, aquele retorno salta aos olhos.
E aí você tem que parar para refletir se as coisas É interessante que, assim, quando a gente pega os nossos FIINFRAs, né, listados, o Juro 11, o CDI 11, a gente tem um desafio sempre na comunicação com o investidor, né? Porque o investidor, tipicamente, ele quer saber do retorno. E, normalmente, ele não está tão preocupado com o aspecto técnico do risco. Tipicamente, ele tem uma percepção de risco em função de quanto está oscilando, de quanto tem de previsibilidade, etc. Mas a questão do risco, ele deixa isso com o gestor. Eu acho que está certo mesmo, quem é o profissional para avaliar risco é o gestor. Então, a gente tem um papel que é muito mais do lado de risco do que do lado de retorno. Por outro lado, frequentemente a gente se depara com essa questão, e acho que o Juro 11 acaba sendo um excelente exemplo para isso, que é a seguinte: o investidor ele vem e fala para você assim, pô, eu queria ver uma taxa maior, ou o outro fundo tem uma taxa maior. Por que vocês não têm uma taxa maior? Pô, vai render menos. E, na verdade, você vai comparar e o Juro 11 muitas vezes rendeu mais do que esses outros pares que, eventualmente, tinham uma taxa maior. E por que isso acontece? Porque, justamente, no crédito, quanto mais taxa, mais risco. E se você tem mais risco, eventualmente, alguma coisa pode ser um pouquinho do script. Às vezes, você está vendo um determinado ativo lá e parece que está com um super desconto, ou seja, uma taxa implícita muito alta, mas por quê? De repente pode ter um problema ali. Então o investidor está só olhando e falando, não, está com desconto, tal, tá tudo bem. De repente não está, né? Então acho que essa é uma visão que precisa ficar mais clara para os investidores de maneira geral, ter essa consciência, né? E que a gente tem um papel super desafiador na comunicação, que é não falar só de retorno, né? Falar também de como que a gente está mitigando o risco e como que a gente traz todos esses aspectos, por exemplo, para o investidor que nem sempre está preocupado ou preparado para lidar com risco, né, de uma forma mais técnica. Então, outro caso engraçado no Juro 11, a gente faz o hedge parcial, né, que é o quê? Reduzir um pouco o risco, quanto oscila a cota em função de quanto oscilam as taxas dos títulos públicos. Aqui no Brasil, as taxas dos títulos públicos oscilam bastante. A gente tem ventos que vêm do exterior, tem ventos que vêm de Brasília, tem ventos que vêm de outros lugares do Brasil, que eventualmente trazem risco, né, e que trazem oscilações para os preços dos títulos públicos e, obviamente, isso se reflete nas debêntures, nas carteiras dos fundos de infraestrutura. Quando a gente faz o hedge parcial, a gente faz uma operação que ela reduz o risco. A gente não acredita que ela reduza de maneira significativa o retorno, mas ela reduz o risco. Na prática, até no Brasil, acaba tendo até uma bizarrice, uma jabuticaba, que eventualmente aumenta o retorno. Você toma menos risco, ganha mais. O Brasil tem essas peculiaridades, né? Mas é uma coisa que muitas vezes o investidor ele olha e fala, pô, mas não é só ter taxa maior e vou ganhar mais, né? E a gente lá tentando bater na tecla de, a gente não gosta de ficar tomando risco por tomar. A gente gosta de tomar risco quando a gente vê uma expectativa de retorno que compensa esse risco. Então a gente está sempre batendo na tecla do retorno sobre risco. Então para a gente não interessa risco absoluto, retorno em absoluto, interessa retorno ponderado por risco. E aí é super difícil medir, né, de explicar principalmente. A gente tem nossas métricas, tem nossa metodologia para lidar com isso, né, dentro do portfólio, mas é muito complexo de explicar isso às vezes para o investidor. A gente tenta simplificar ao máximo essa comunicação. Acho que a gente tem feito alguns avanços, mas acho que sempre tem para melhorar. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Ulisses Neme, presidente da Sparta, sobre o mercado de crédito privado, sobre mercado de infraestrutura e, naturalmente, sobre a gestão e como fazer os controles, as regulações de risco dessa classe, dessa categoria de fundos de investimento. O que você tem que ficar atento, como você vai escolher e acompanhar o portfólio do seu fundo, sempre com o intuito de trazer aqui para vocês reflexões que melhoram o seu investimento, o seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Ulisses Neme, presidente da Sparta, sobre o mercado de crédito privado, sobre um pouco de infraestrutura e, naturalmente, sobre os processos que envolvem a gestão de um fundo como esse, como observar o risco, selecionar o risco e mesmo compor a diversificação, o equilíbrio, né, o trade-off entre a diversificação e o monitoramento
que tanto é difícil quando a gente está acompanhando as próprias carteiras, né? E eu tenho voltar aqui para o segundo bloco com um tema, eu não diria polêmico, mas é um tema espinhoso, que é o uso e o não uso de ratings, né? A gente tem uma natural antecipação no mercado em alguns problemas, né? Você comentou no primeiro bloco de Americanas, a gente teve quase que simultaneamente o caso lá fora de Credit Suisse, né? E quando a gente observava os yields, né, dos papéis, por exemplo, de Credit Suisse, comparava com uma JBS aqui no Brasil, eles tinham... o Credit Suisse tinha até um rating um pouquinho melhor ainda, mas os yields já marcavam Credit Suisse muito mais aberto do que uma JBS, dado que tem o rating país, etc. Era um sinal de que o mercado enxergava alguma coisa que não estava marcado pelas agências de rating ainda. Como vocês olham os ratings, quanto isso pesa nas análises de vocês e quanto vocês olham também como digamos, contraponto? Fala, olha, eu estou enxergando aqui um ponto que está fora, está descolado com o que seria precificado pelo rating. Nesse caso, deixa eu aproveitar essa oportunidade. Como essa relação de amor e nem tanto amor do crédito com o rating? Vamos lá, né? Primeiro dar um passo atrás, que é o seguinte, rating, né? O que significa rating, né? É uma análise padronizada com uma metodologia para tentar quantificar ou traduzir de alguma forma o que é o nível de risco de crédito que tem naquela determinada estrutura ou naquele determinado emissor. Então, assim, análise padronizada. Ela não necessariamente ela é uma análise preditiva, ela segue uma metodologia. E se tiver variações ali nos números da empresa, pode ser que afete o rating. Então, a gente olha muito o rating como uma ferramenta importante, e aí a gente tem nossa própria metodologia interna para fazer os ratings dos ativos, ou seja, as nossas próprias análises, para a gente pegar aqueles números da empresa e classificar segundo os nossos critérios o que é o que é dívida, o que é resultado, o que é EBITDA, o que é cada uma das métricas que a gente está olhando, para daí sim a gente fazer a nossa avaliação de qual que é o risco daquele emissor, de acordo com a nossa metodologia. E a gente usa o rating das agências mais como um double check, mais como uma segunda opinião. Então a gente olha lá o rating também e fala, olha, eles estão vendo isso, estão vendo aquilo, e daí bate ou não bate. Geralmente, a gente calibrou a nossa escala de rating para ela ser razoavelmente comparável com a escala das principais agências de rating, né, a gente tem a S&P, a Moody's e a Fitch, são as principais agências que tem no mercado para rating corporativo, e a gente calibrou nossa escala para ser razoavelmente comparável. Então, quando tem uma divergência, a gente está sempre olhando para entender qual que é o motivo da divergência. Mas aí entra um aspecto interessante, né? Quando a gente está olhando a carteira de forma agregada, a gente precisa ter uma métrica. E aí o que a gente faz? A gente tem a melhor forma de agregar qual que é o risco de crédito da carteira, justamente de como a gente categorizar os riscos de crédito, é justamente com o rating. E aí eles precisam estar na mesma base de comparação. Então é por isso que, em vez de a gente pegar os ratings de cada uma das agências, que nem sempre se falam, e que às vezes tem diferenças de metodologia, a gente usa sempre o nosso rating interno e faz. O rating não é bala de prata também, ele é uma ilustração do que está acontecendo. Então se a gente estiver antecipando algum tipo de movimento, né, a gente pode estar antecipando que alguma mudança nessa nota de crédito, né, nessa classificação de risco, e aí a gente já avalia se tem uma taxa de retorno adequada para aquele nível de risco, se é um risco que a gente não topa correr, então que é para desinvestir, ou se a gente está olhando uma oportunidade, se está batendo ou não. Até porque, assim, como o rating ele é uma metodologia, e é uma metodologia conhecida, as empresas também sabem o que vai estar sendo avaliado, os intermediários sabem o que vai estar sendo avaliado, então obviamente vão tentar endereçar alguns pontos para tentar ter uma nota melhor, isso é do jogo, vamos chamar assim, não tem nada de errado nisso, mas a gente como gestor profissional tem que entender se, na nossa metodologia os números
encaixam aonde, o rating aqui, o resultado do que foi feito por uma agência bate com o nosso, tem uma divergência ou não, e aí sim a gente fazer a nossa própria análise para saber se investe. Claro que para uma pessoa física, aí já é mais complicado fazer isso, porque que nem eu tinha comentado, você tem que entrar muito mais a fundo na empresa, é muito mais complexo para chegar numa nota de crédito. Então, tipicamente, o investidor, pessoa física, ele vai olhar o rate e vai saber, olha, o AAA é melhor que o AA, é melhor que o A, e assim vai. Né? E acho que o importante para o investidor saber é que, assim, enquanto a gente está nesses As, de maneira geral, a gente está pisando em terra um pouco mais firme. Né? A expectativa de ter problemas ela é muito mais baixa. Quando começa a cair, realmente assim, tem risco, pessoal. Então pode até não ter taxa, mas tem risco. Se o rating for menor, é porque tem risco. E aí uma das nuances que a gente precisa observar também é que o rating ele é sempre em moeda local, mas a gente também pode ter o rating em escala global. E aí que entra essas comparações entre empresas, principalmente empresas no exterior. Eventualmente, como na escala global, o Brasil não é nota de grau de investimento. A gente não tem selo de bom pagador, né, no jargão popular. A gente não é investment grade. Então, as nossas empresas, por melhor que sejam, eventualmente em escala global, elas também não são não são grau de investimento. Né? Enquanto que às vezes tem outras empresas que estão num país que já a nota de crédito é muito maior, eventualmente nos Estados Unidos, na Europa e tal, pode ser que a régua já é bem mais alta e daí uma empresa com nível de risco mais baixo lá pode parecer que está com uma nota de crédito melhor do que uma baita empresa no Brasil, por exemplo. Né? Então, aquela história, você pegar e comparar um Credit Suisse com, de repente, um Banco Itaú, né, você fala, pô, talvez os ratings não se conversem. Eu nem sei, tá? Mas de repente os ratings não se conversavam. Mas claramente, se você perguntasse para 10 em 10 pessoas, eu ia falar, pô, eu sou 10 vezes mais Itaú do que Credit Suisse. Isso tem muito do acompanhamento de perto do mercado também, né? Então, quando você tem uma equipe que conhece aquele mercado específico, você consegue capturar mais dessas sutilezas. Um outro ponto, eu estava comentando sempre sobre esses títulos de crédito de melhor qualidade. Vocês têm mais foco, então, em títulos high grade. Como é que vocês olham o mercado de high yield? Vocês têm algumas posições? Como é que é Legal. esse acompanhamento? O high risk aí, né? Só por... High risk, exato. O nosso foco é no high grade, assim, é onde a gente gosta de atuar, onde a gente tem um diferencial, porque é onde tem mais liquidez também. Então, uma das coisas que a gente gosta muito é assim, se eu estiver confortável com o título, eu continuo com ele. Se eu achar que o preço está caro, eu posso desinvestir. Se eu achar que está barato, eu posso comprar. Se eu achar que está piorando a qualidade de crédito, eu posso desinvestir. Né? Então, tenho liberdade para entrar e sair. Tipicamente, o high yield já é um outro cara, assim, é outro perfil, é casamento. Né? E daí você tem que casar e ir até o final da operação, porque tipicamente não tem liquidez. Então, se você estiver acompanhando e está vendo que as coisas não estão indo muito bem, você talvez vá estar preocupado em talvez eu tenha que notificar a empresa, talvez eu tenha que falar com a empresa, talvez eu tenha que contratar um advogado, talvez eu tenha que fazer alguma outra coisa para garantir que, de repente, as garantias vão estar em ordem ou que eu vou conseguir lidar com aquela situação se tiver um evento de estresse, mas, eventualmente, você não está cogitando desinvestir. Né? Então esse é um desafio. Então a gente gosta muito do mundo high grade, onde está a nossa expertise. Historicamente também aqui no Brasil a gente tem um retorno interessante no high grade, né? Nos títulos de melhor qualidade, tem uma remuneração adequada, enquanto que no high yield é um negócio bem mais desafiador, assim, né? Você tem uma quantidade grande de riscos aqui no Brasil que acabam se materializando vez ou outra e que trazem um pouco de desconforto para essa classe. Então não é uma classe que ainda está tão desenvolvida quanto em economias mais sofisticadas. Né? Então, você já tem há não muito tempo o mercado secundário já era restrito para ativos de crédito no geral. Imagina nos high yield, né? E aí você tem às vezes você teve
Agora, em 2020, né, com pandemia, tinha até a falsa sensação que o título de maior risco oscilava menos, porque não tinha mercado. Porque não tem liquidez, então... A última operação ficava na tela... E eu ouvi, veja, note, eu ouvi de pessoas supostamente profissionais, eu ouvi exatamente isso. Pô, mas o high yield não oscila, o high grade que oscila pra caramba, então onde tem mais risco? Veja, não sei se eu concordo, né? Tentando ser elegante, mas a questão é que, de fato, você não tem secundário, então muitas vezes não oscila. Então, por exemplo, o high yield, muitas vezes o pessoal fala assim, é que nem se você quer baixar o termômetro, você sabe que tá lá, você tá com febre, não tá com febre, mas você não medir, você não sabe. Então, você não tem secundário, você não sabe se tá com febre ou não, você não sabe até eventualmente materializar um problema, né? E isso não precisa ser só high yield, né? E aí, quando a gente fala aqui dos fundos listados, né, e isso serve para qualquer tipo de operação mais com menos liquidez. Então, uma coisa que se faz muito no mercado é a originação de operações, né? Gestores que têm fundo listado e vai lá, origina a operação e tal. E aí, uma das vantagens, né, que o pessoal vende, que tem nessa originação direta, é que você tem um acesso, consegue montar a operação do jeito que você quer, os reforços de garantia e o contato mais próximo para a empresa, tira os intermediários do meio, tem mais taxa, né? Parece que é perfeito, que é a bala de prata. Na verdade, essa bala de prata não existe. Você tem um monte de outras coisas, né? Você não tem liquidez, por exemplo, e liquidez às vezes pode ser um bom termômetro, pode ser um bom termômetro para mostrar se as coisas estão indo bem mesmo ou não, né? Então, a gente lá no Sparta, a gente não faz originação, a gente tem uma premissa que é jamais entrar na operação sozinho, a gente sempre entra com pelo menos mais um gestor, ou seja, pelo menos mais uma outra equipe profissional olhando aquilo. Tipicamente a gente gosta de investimentos que a gente pode ter alguma liquidez porque a gente não tem compromisso com as empresas, a gente tem compromisso com os investidores. Então, se tiver um problema com a empresa, não tem problema nenhum em vender a posição que eu tenho ali. Então, eu estou servindo o investidor, eu estou buscando melhor retorno ajustado para o risco pro investidor, né? Então, assim, o nosso posicionamento é claro nesse sentido. Você tocou num outro ponto, de fundos abertos e fechados. Vocês têm o Juro 11, por exemplo, que é um fundo listado e, consequentemente, fechado. Qual a diferença na gestão de um fundo aberto e listado? Como vocês escolhem por qual caminho vão seguir para cada estrutura? O fundo listado, né, o fundo de condomínio fechado, ele é um fundo que o investidor não pode pedir resgate. Então, ele é um fundo que o investidor, quando ele quer desinvestir, ele vende as cotas para um outro investidor. Então, isso não afeta a gestão dentro da carteira do fundo. Já num fundo aberto, que é aquele que está disponível nas plataformas, nos bancos, né, que você faz aplicações e pedidos de resgate, de repente, em D+30, algo assim, esses fundos, se tiver um pedido de resgate, o gestor tem que honrar o pedido de resgate. Tem que vender ativos, mesmo que não seja um bom momento para vender esses ativos, ele tem que vender para pagar o investidor. Então, acaba sendo um fundo que tem muito mais desse risco de liquidez. Então, quando eu estou olhando um fundo de condomínio aberto, que chama aqueles que tem pedidos de resgate, eu estou muito mais conservador no que eu estou investindo, pensando que a qualquer momento pode vir uma onda de resgates que eu posso ter que vender aqueles ativos, posso ter que vender. Então, se tiver alguma coisa com pouquíssima liquidez, se eu tiver, vai ser muito pequeno. Já quando eu estou falando de um fundo como o Juro 11, se eu vejo uma operação que tem uma relação de retorno sobre risco boa, que eu gosto, que acho que está ok do ponto de vista de crédito, ainda que ela não tenha tanta liquidez, provavelmente eu tenho o veículo adequado para fazer esse investimento, então para capturar aquela oportunidade. Então, na prática, o que acaba acontecendo é o seguinte: o fundo de condomínio fechado, que todos os listados acabam sendo, todos os FINFRAs listados acabam sendo nesse formato, eles são fundos mais eficientes do que as suas estratégias equivalentes se fossem condomínios abertos, né? Então, para dar nomes aqui, a gente tem o Sparta Debentures Incentivadas à Inflação, que está disponível nas plataformas, por exemplo, nos bancos, e o investidor pode investir, pede resgate em D+30, e tem uma estratégia que é muito parecida, mas mais eficiente, que é o Juro 11, que está lá na bolsa. O investidor ele compra até por outro canal, ele vai no home broker e compra, ou então na oferta primária e compra, né? Então acaba sendo muito mais eficiente.
Você tem, passa a ter a gestão restrita pela gestão e não pela preocupação do fluxo de entrada e saída de capital. Quando vai ter entrada num fundo porque tem muito investidor que às vezes pensa o seguinte, que ele vai lá na B3, compra juro 11 e ele acha que está entrando dinheiro no fundo. Na verdade, o dinheiro dele está indo para outro investidor. Né? Dentro do fundo, só entra quando tem um rito específico que é disciplinado pela CVM, que é a oferta, né? Uma oferta pública. Então, no momento que tem oferta, aí você está captando recursos e esses recursos entram dentro do fundo. Depois disso, não tem mais recurso novo entrando no fundo. Né? Você vai fazer a gestão dessa carteira, né? O gestor vai pagar lá os rendimentos, né? Periodicamente. E o investidor, se ele quiser vender, ele vai estar vendendo como ele vende uma ação. Vende para um outro investidor no mercado secundário, que a gente chama. A estrutura de custo é mais ou menos a mesma? A estrutura de custos é parecida, é mais o formato que difere. Quando um outro ponto dessa justamente diferença, que você comentou, né? Quando você está no fundo aberto, você pode entrar e sair, você tem o D mais 30, que é para o gestor criar liquidez para te devolver o dinheiro. Perfeito. Quando você está num fundo fechado e vende a sua cota para alguém, por um lado, você não pode fazer essa entrada e saída via gestor, você consegue liquidar em D mais 2, porque é liquidação de bolsa, né? Perfeito. Parece até mais rápido, e é mesmo. Agora, tem um desafio, né? O fundo de condomínio aberto, você entra e sai sempre pela cota justa, pela cota patrimonial. Então, você não tem incerteza em relação a ágio e deságio sobre o valor justo. Já quando você está falando de um fundo listado, você pode ter ágio ou deságio. Por quê? O preço que está negociando lá na B3, ele se dá por oferta e demanda entre os investidores. Claro que os investidores provavelmente vão estar olhando o que é o valor patrimonial, o famoso VP, que é a indicação do que seria a cota justa para aquela carteira, mas a negociação ela pode se dar a um preço maior ou um preço menor e o gestor não interfere nisso. Veja, não tem nada a ver com o papel do gestor. E aí você pode, se o preço estiver negociando muito acima do que é a cota patrimonial, pode ser que seja bom para um investidor que está querendo vender, mas de repente é ruim para o investidor que está querendo comprar. Por outro lado, se está muito baixo, a cota eventualmente abaixo do valor patrimonial, para o investidor que tem que sair, ele fala, poxa, bem nesse momento está abaixo da cota patrimonial, não está no preço que eu gostaria, mas para quem está comprando é espetacular. Então, tem essa incerteza a mais no fundo listado. Então, é um mecanismo que é um fator de risco, né, a mais, o investidor ele tem que estar olhando isso, o preço pode oscilar, e daí sempre eu buscar as informações, e daí não estou falando só do Juro 11, dos fundos da Sparta listados, mas de qualquer fundo, olhar o que é exatamente a carteira, qual que é um preço razoável para estar investindo naquela carteira, naquele fundo. Maravilha, eu queria... a gente está caminhando para o final, mas eu queria deixar aqui um espaço para você comentar um pouquinho sobre a casa. Fala para a gente um pouquinho da Sparta, você naturalmente viveu bastante dessa casa nos últimos anos. Conta um pouquinho para a gente da casa, da história, e naturalmente fica à vontade para deixar também contatos, canais, por onde você pode encontrar e eventualmente investir nos fundos de vocês. Legal. O espaço é seu. Legal. A Sparta é uma gestora independente focada em renda fixa, em crédito privado. A gente está com 14 bilhões de reais sob gestão e hoje temos em torno de 35 profissionais. Eu estou na Sparta já há algum tempo, estou há mais de 15 anos na Sparta, mas a Sparta tem 30 anos de história, então já é uma experiência longa que a gente tem nesse mercado e estamos disponíveis na internet, no site Sparta.com.br, tem os nossos fundos listados, também tem sites específicos, juro11.com.br, cdi11.com.br, e a gente também está nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Lembra de cabeça as redes sociais? Sparta _ investimentos, né, no Instagram, e no LinkedIn é só procurar o nome da Sparta. Maravilha. Então, pessoal, sigam lá a Sparta, eles têm um conteúdo
bacana lá e é sempre bacana acompanhar esses fundos que você investe, olhar de perto como vem a evolução, como você comentou, inclusive, para os fundos que são listados, né, a relação entre preço e valor patrimonial para o famoso PVP. Famoso PVP, exatamente. É isso aí. É o price to book dos fundos, não é isso? É isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Ulisses, pela oportunidade, pelo seu tempo, por ceder um pouco desse conhecimento aqui para nossa Felipe, audiência. mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pela conversa. Muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado à Sparta por ceder aqui a participação do Ulisses. Naturalmente, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas grandes mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Bate-papo com gestores, participantes de mercado, empreendedores, enfim, essas pessoas que estão pensando o mercado e te ajudando com novos insights que você pode trazer de diferente para a sua carteira, para o seu portfólio. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, os seus investimentos, ao seu negócio, visite lá também www.comdinheiro.com.br e manda para a gente um e-mail, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback. Se você quiser marcar também uma reunião conosco, mande lá para contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.